A dispersão de candidaturas do lado do centro para a direita não quer dizer uma coisa ruim, naturalmente. Nem sempre é bom você antecipar o segundo turno para o primeiro. É importante ter um debate mais amplo no primeiro turno e levar depois para o segundo turno aquele que tiver melhor desempenho para buscar enfrentar o que provavelmente seja o atual presidente, o presidente Lula. Eu não conheço a eleição sem o Lula, né? Ou como candidato ou como o patrocinador da candidatura. Sim. Contando com do ano que vem, nós teremos 10 eleições diretas no Brasil. Em 7, se o Lula for candidato no ano que vem, Lula terá sido candidato. O ponto para mim, o objetivo é democracia não é só ter essas regras do jogo estabelecidas. Tem uma parte importante que deve compor a nossa democracia, que é a alternância de poder. Se você disser simplesmente, olha, apoia fulano e está garantida a eleição, ainda assim seria uma coisa que me machucaria. Eu não consigo, eu não vou conseguir defender algo que eu não acredito. Eu realmente não acredito que nenhum dos dois candidatos traduza a minha forma de pensar. Eles podem acusar de isentão, né? Que eu até digo, se for isento, sim, realmente eu sou isento de muita coisa aí. Eu sou isento da corrupção que marca eles, eu sou isento da intolerância, eu sou isento do preconceito. Não faz sentido pensar que seja só Lula ou Bolsonaro. Tem caminho diferente, tem um caminho alternativo, a gente tem que construir esse caminho. Você já quer se tornar presidente em 2026? É uma ambição tua? Presidência é destino. Não é só sobre a aspiração da gente. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, como sempre aqui, apresentando esse podcast, mas hoje a gente saiu da Faria Lima, estamos bem distantes de lá, estamos aqui em Porto Alegre, no Palácio do Governador, no Palácio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, junto com o governador Eduardo Leite. Vamos ter mais um papo sobre novas lideranças políticas, falar sobre 2026, falar um pouco sobre a construção desse novo personagem no espectro político, uma pessoa muito interessante. Para quem não conhece tão bem a história do governador, ele começou na política muito cedo, ainda é jovem, mas começou muito cedo. Com 27 anos de idade foi eleito prefeito da sua cidade natal de Pelotas, filho de um pai médico e uma mãe... Pai é advogado. Pai é advogado, desculpa, e a mãe professora. Isso. E se tornou prefeito muito cedo, teve uma gestão muito elogiada e não concorreu à reeleição, é até uma coisa que a gente vai falar aqui, formou uma sucessora que foi eleita depois, e isso foi em 2012, 2016 ele deixa então a prefeitura, 2018 concorre ao cargo de governador do estado do Rio Grande do Sul, vence, sai em 2021 para concorrer às prévias para presidente pelo PSDB, perdeu as prévias para o Dória, mas no final nenhum dos dois foi para 2022, e aí em 2022 ele volta e vence a eleição do estado do Rio Grande do Sul. É tido como um dos nomes para concorrer em 2026, junto com esses nomes que estão surgindo na centro-direita, e ainda muito novo, está com seus 40 anos de idade. 40, né, governador? 40. Já aparece aí como uma das boas figuras do nosso quadro político brasileiro. Então, vamos ter um papo legal sobre o Brasil, sobre 2026. Se você já gosta desse papo, tenho certeza que você gosta, né? O Market Makers tem feito muito isso. Já deixa aquele joinha, se inscreve no canal, que estamos crescendo bastante e queremos crescer ainda mais. Bom, governador, primeiramente, obrigado por nos receber, né? Agora a gente veio até aqui, confesso, já estou uns 4 dias aqui em Porto Alegre, se soltar uns bar aqui no meio, não estou puxando o saco não. Muito bem, vamos exportar o bar aí para o Brasil afora. Governador, já queria começar, depois a gente fala um pouco mais sobre a sua trajetória política, mas o que está muito em evidência, e até a gente teve alguns eventos no mercado financeiro lá em São Paulo, reunindo governadores para falar sobre 2026. Você até participou de um recentemente, junto com, me corrija se eu estiver errado, acho que estava o Zema, o Caiado e o Ratinho Júnior. Nós tivemos o Zema, o Caiado e o Helder Barbalho num evento do Santander. Isso. Anterior a isso, tivemos um evento que estava no o BTG, Caiado, o Ratinho, eu e o Tarcísio no BTG. A minha pergunta e tive só eu e o Tarcísio na revista Veja, lá, que foi também, sobre infraestrutura. É verdade. Minha pergunta é bem simples e, bom, quero que você responda aí sem muita pressa, falar mesmo do que você está enxergando para 2026. Mas como a gente está olhando esse cenário para 2026, né? A gente tem um atual presidente como virtual candidato da esquerda
e virtual segundo turno, né? Pela quantidade de votos. Até porque a esquerda aglutina nele, enquanto Sim. do centro para a direita há uma possibilidade de dispersão. Esse é o ponto. A gente deve ter uma eleição dispersa na centro-direita. Só esses 5 nomes que a gente citou já mostram ali que há uma quantidade de candidatos, todos muito bem avaliados, todos muito bem ranqueados, todos com possibilidade de ter um bom papel, mas todos um discurso alinhado, porém pulverizados. É isso que a gente deve esperar em 2026, ou a gente está sendo muito ansioso para querer traçar o cenário? Mas como você se vê, pelo que você já construiu nessa sua trajetória política, como prefeito e como governador, nesse tabuleiro político de 2026? Olha, a dispersão de candidaturas do lado do centro para a direita não quer dizer uma coisa ruim, naturalmente. Nem sempre é bom você antecipar o segundo turno para o primeiro. Eventualmente, né, especialmente quem olha do campo do centro para a direita, talvez não seja a melhor estratégia realmente antecipar o segundo turno. É importante ter um debate mais amplo no primeiro turno e levar depois para o segundo turno aquele que tiver melhor desempenho para buscar enfrentar o que provavelmente seja o atual presidente, o presidente Lula. E como eu falei, ele tem por si só a sua força eleitoral, mas ele também terá provavelmente a condição de reunir o seu campo político dentro de uma única candidatura, o que lhe dará maior tração para estar no segundo turno. Além de estar no governo, né, toda a questão da máquina, que a gente sabe que acaba influenciando também. Agora, uma coisa para mim é muito importante ser lembrado. Eu estou com 40 anos, como você falou, eu nasci em 85. Eu não conheço a eleição sem o Lula, né? Ou como candidato, ou como o patrocinador da candidatura. Sim. Vamos lá, das 10 eleições que nós teremos, contando com a do ano que vem, né, do ano que vem, nós teremos 10 eleições diretas no Brasil. Em 7, se o Lula for candidato no ano que vem, Lula terá sido candidato. Teria sido em 8. Ele queria ter sido candidato lá em 2018, quando foi preso e não pôde concorrer, mas tentou ser candidato. E foi o grande patrocinador da candidatura de Haddad. E nas outras 2 que restaram, a gente sabe, foram a Dilma, né? Foi a Dilma a candidata. Pelo menos na primeira eleição, quem venceu a eleição foi o Lula. A segunda, ainda vou dar o direito de entender que tenha sido a própria presidente do cargo que tenha, né, viabilizado a sua reeleição. Mas o ponto para mim, o objetivo é democracia não é só ter essas regras do jogo estabelecidas. Tem uma parte importante que deve compor a nossa democracia, que é a alternância de poder, que é passar o bastão, porque o Brasil não vai ser o país que a gente sempre sonhou num governo ou em 2 governos. Ele tem que cumprir uma jornada de amadurecimento institucional. Se você pegar lá o livro do Por que as Nações Fracassam, por exemplo, você vai ver aquilo que é para nós bastante óbvio e evidente. Qualidade das instituições. Isso faz uma sociedade prosperar. Você tem que ter instituições bem organizadas, estabilidade das regras, previsibilidade, né? E vai avançando uma sociedade. Depender de uma única figura que dentro do seu campo político não consegue viabilizar o surgimento de novas lideranças é uma coisa muito estranha e, na minha visão, indesejável. Nós estamos aqui no Market Makers, então nós estamos falando sobre aqueles que trabalham no setor privado, acompanhando. E a gente sabe que nas grandes empresas um CEO vai cobrar dos seus subordinados, especialmente dos dirigentes abaixo dele, não apenas fazer o melhor resultado, as melhores entregas, mas também vai acompanhar a capacidade dele de fazer sucessão, de treinar pessoas para, eventualmente, ali na frente, substituí-las. Faz parte do processo de avaliação, inclusive, de muitas empresas, essa análise de, olha, né, prepara outros líderes, prepara outras pessoas como uma qualidade importante de alguém que trabalha no mercado. Bom, a gente está vendo que essa qualidade o presidente Lula não tem. Ele não só não forma, como, na verdade, ocupa e acaba sufocando ou asfixiando o surgimento de novas lideranças. E do lado do centro da direita, aí nós temos um fator que precisa ser analisado. Em primeiro lugar, que lá na extrema direita tem Bolsonaro. Bolsonaro que está inelegível, Bolsonaro que eventualmente, provavelmente, aí venha a ser preso dentro do processo que está correndo,
e quem que ele apontará como candidato, o que fará, né, dentro do seu campo, do seu espectro político mais à direita. Campo este ao qual eu não me vinculo, é importante dizer. Eu me considero alguém de centro-direita. Por que eu me coloco nessa posição? Embora eu seja muito crítico dessas classificações, porque na cabeça das pessoas acionam gatilhos relacionados àquilo que elas entendem como direita ou esquerda, né? Aliás, tentando traduzir isso, eu vou falar aqui, me permite, Thiago, o que uma vez um amigo meu me disse, porque eu falava sobre centro, sou mais ao centro e tal, porque quero ter a capacidade de dialogar com campos políticos. Acho que isso é muito importante. Aí esse meu amigo me disse, tá, mas centro-direita ou centro-esquerda? Eu devolvi a pergunta para ele. O que você considera de esquerda? Ele disse, eu considero esquerda maior preocupação social, mais respeito de diversidade, considero assim valorização da cultura, né? Vejo um pouco essa preocupação com o ser humano mais presente na esquerda, ele disse. Está bem? E a direita? Não, a direita eu vejo preocupação com o tamanho da máquina pública, com o gasto público, vejo privatização, vejo mais força na segurança, de firmeza, de enfrentamento ao crime e tal. Eu digo, tá bem, e qual é a incompatibilidade que as coisas têm? Não vejo compatíveis essas coisas. Acho que você tem que ser firme na segurança, né? Não dá para achar que a gente vai resolver segurança pública só com as ações sociais, mas isso não significa que as ações sociais não sejam importantes, inclusive do ponto de vista de segurança pública, de emancipação, de cuidado das pessoas que mais precisam. Então, se eu me posiciono e eu falo aqui que me sinto mais do centro para a direita, é porque mais do campo que vai à direita que eu vejo o ímpeto de reformas estruturantes fundamentais para que a gente possa gerar condições de prosperidade econômica. Enquanto, infelizmente, do lado da esquerda o que eu vejo é uma lógica de que gasto é vida, né? Ou seja, vai gastando e isso vai induzir um desenvolvimento que vai gerar depois, né, aquela história de aumenta bem o salário mínimo para que ele possa gerar compra, que vai movimentar a economia, enfim, que no final das contas gera uma insustentabilidade, né? De uma forma insustentável de perceber a economia. Então, tua pergunta é sobre o processo eleitoral do ano que vem. Ele está um tanto travado no campo, né? Porque não se sabe, afinal, o que Bolsonaro fará, de um lado do espectro político que é um tanto binário nesse momento, Lula e Bolsonaro, o que Bolsonaro fará. E a partir do movimento que o Bolsonaro fará é que vai desencadear decisões maiores no campo mais à direita, nesse espectro político que a gente tem. Eu entendo que mais para o final desse ano é que as coisas vão começar, essa névoa vai começar a baixar um pouco para a gente conseguir enxergar com mais clareza qual é o movimento que haverá. Mas não tenho dúvida que Lula virá competitivo nesse processo eleitoral, porque, enfim, deram agora ainda um gancho para ele aí nessa disputa com os Estados Unidos, nesse enfrentamento, nesse impasse que se estabeleceu, que lhe permitiu, no mínimo, deixar de falar das coisas ruins internas e ficar com uma pauta que se sobrepõe nessa relação com os Estados Unidos e que tem um patrocinador, né, das ações, que é o Eduardo Bolsonaro. Então isso gera uma grande confusão no debate. Infelizmente, uma energia que é demandada nesse assunto e que não acho que está sendo bem conduzido por nenhum dos lados. Bom, excelente resposta, gostei do que eu ouvi, principalmente do lado da política, de como vocês estão, como deve ser esse tabuleiro em 2026. Eu só quero botar mais um ingrediente, então, para complicar um pouquinho mais. As pessoas não se dão conta de que o Brasil não tem apenas eleição para presidente no ano que vem. Tem eleição para presidente, governadores, senadores, deputados. Então, o projeto nacional a gente discute, mas ele acaba se vinculando aos projetos locais de poder. Ou seja, essas peças no tabuleiro estão se mexendo juntas. Nós temos hoje dois campos que polarizam, né, a direita e a esquerda, com seus personagens, Lula e Bolsonaro, e nós temos uma série de, pelo menos 27 projetos locais de poder, eu digo, né, nas unidades da federação, desde governadores, senadores e deputados. O que acaba acontecendo? Como essas forças aqui, como essas forças nacionais, né, esses líderes, Bolsonaro e Lula, são capazes de mobilizar 20% do eleitorado, individualmente, cada um deles, de 17% a 20%, nas pesquisas que eu tenho observado, mais diretamente, começam a gravitar em torno deles os projetos locais de poder também. Ou seja, o fulano quer concorrer a deputado ou a senador em tal estado, em que um ou outro
tem uma força maior, eles acabam trabalhando para eliminar um candidato que possa entrar no seu campo político, né? Ou seja, interessa para ele tirar alguém da jogada. Se ele tirar alguém da jogada, ele tem maior força eleitoral dentro do seu próprio campo político. Então ele acaba condicionando, vamos dizer assim, a eleição nacional. Ela acaba sendo também, de alguma forma, influenciada por esses projetos locais. Ela influencia e é influenciada pelos projetos locais, de tal sorte que eu converso com os outros governadores do centro para a direita, temos todos muito boas relações. Mas por trás de cada um de nós temos os nossos partidos que têm os seus nomes que vão concorrer aqui e ali, que têm os seus interesses também. Então, em algum momento, isso vai convergindo mais em alguma direção ou outra. Mas a minha pergunta ia ser mais olhando para o outro lado do espectro político, que é a sociedade de maneira geral. A gente teve em 2022 uma eleição extremamente polarizada. Talvez até por isso que a gente não viu sequer o surgimento de uma terceira força ali, porque estava muito vinculado ali a Lula-Bolsonaro, né? Uma batalha ali que um fortalecia o outro. A gente viu um pouco disso em 18, mas 22 acho que ficou mais evidente. Diante do que a gente está percebendo, até de mobilização da sociedade, a gente teve uma capa recente da revista Veja falando sobre basta de polarização. Sociedade cansada, né? Exatamente. Você acha que isso, de certa forma, nos traz... Eu falo com esperança, porque eu tô dentro da sociedade cansada disso aí, de ver um discurso mais racional e menos polarizado em 2026? Ou você acha que é wishful thinking demais? Assim? Eu acho que esse sentimento está ali, essa avenida estará ali, mas tem essa etapa anterior que eu acabei de mencionar. Os partidos políticos são compostos por lideranças que têm as suas próprias aspirações, que são legítimas, quero dizer aqui, não estou falando aqui uma acusação de que os políticos estão pensando em si, nos seus projetos. Eles acreditam nos seus projetos, entendem que são localmente melhores e vão jogar o jogo para tentar viabilizá-los. Uns jogam, né, de uma forma mais pragmática, outros jogam com uma forma mais com idealista, vamos dizer, né? Mas as pessoas vão jogar esse jogo para tentar viabilizar os seus projetos. Mas na sociedade, não tenho dúvida, há uma avenida para surgir algo novo e diferente nessa eleição. Por um lado, como eu falei, você tem Lula concorrendo pela 7ª vez. Mesmo que o eleitor... tanto é que saiu uma pesquisa também recente que dizia, olha... pelo menos 54% ou 58% do eleitorado acha que o Lula não deve ser candidato à reeleição. Ou não deveria ser, na verdade, candidato à reeleição. Mas aí vai para a pesquisa e ele vence a eleição no segundo turno, nas atuais condições. Mas como assim? Se as pessoas acham que, né, quase 60% da população acha que ele não deve ser candidato, quando bota os nomes para a população, acaba o Lula ganhando? Porque elas nem conhecem o que tem de diferente ainda, né? Elas demonstram que desejam algo novo, mas elas não conhecem o novo que pode vir aí pela frente. E aí acabam colocando o Lula como sua opção de voto. O desejo está presente na sociedade, está muito claro isso. Realmente todos nós conhecemos de alguma forma como a política causou dores dentro das famílias, dos amigos, né? Todo mundo aqui vai ter um caso de briga familiar ou algum amigo, alguém que deixou de falar por causa da política, né? Porque se tornou esse território campo minado, prejudicando as relações das pessoas, quando a política é um instrumento de arbitragem dentro da democracia, né? Você tem, eu digo que a gente faz política dentro de casa, né? Um casal tem que fazer um para o outro gestos e concessões para poder conviver. Não existe nenhuma relação duradoura se alguém quiser que o outro seja exatamente aquilo que você é, que eu sou, né? É insuportável. Você vai fazer gestos, concessões, coisas que você não gosta tanto de fazer, você vai fazer, esperando que o outro devolva também, né, gestos e concessões para poder conviver. Se a gente faz em casa com quem a gente mais ama esses gestos de concessões, como é que a gente vai ter a ilusão de que na sociedade plural, diversa que a gente tem, nós vamos pensar, só valem aqueles que pensam exatamente como eu? Porque o que está nesses polos, né, nesses que radicalizam, é o seguinte pensamento: ou está 100% comigo, ou é 100% inimigo.
né? Se não faz parte da solução, faz parte do problema. É um absurdo isso. Né, agora mesmo, eu optei por não, na eleição passada, no segundo turno, não apoiar nenhum dos candidatos, nem Lula, nem Bolsonaro. E disse, não traduzem a minha forma de ver e de pensar o mundo. Eu quero discutir o Rio Grande do Sul, quero que os eleitores pensem aqui ao votar no candidato a governador no Rio Grande do Sul, e quero discutir os temas que interessam ao Estado. E vamos nos relacionar com o presidente que for eleito com altivez, né, cuidando dos assuntos do Estado. Isso me dá uma certa liberdade, que eu acho que, em relação aos meus colegas que aspiram também legitimamente buscar uma eleição, uma independência que os meus colegas não têm, porque eles tiveram, dentro das condições, das suas convicções, optaram por apoiar o ex-presidente Bolsonaro e estar com ele. Respeito essa decisão. Não acho que isso macule a imagem deles, assim como quem tiver escolhido apoiar o Lula também, até porque é o seguinte, a população foi forçada a escolher entre Lula e Bolsonaro. Então não é sobre discutir quem apoiou esse ou aquele, se está certo ou está errado, simplesmente. Eu tenho que entender os interesses, as motivações, as pautas às quais se vinculam. Eu entendo aquele sujeito que apoiou o Bolsonaro porque quer um enfrentamento ao crime, que quer enfrentamento à corrupção, embora, né, tenham casos ali muito obscuros de ganhos de dinheiro, enfim, em várias figuras que geram suspeita. Eu entendo o cara que vota no Lula porque quer mais igualdade social, tem preocupação com o trabalhador, enfim. Eu entendo as dores que as pessoas estão querendo endereçar. Eu tenho que ser capaz de apresentar um caminho em que essas dores se tornam possíveis de serem enfrentadas sem gerar uma guerra uns com os outros. Queria falar um pouco mais desse caminho que você escolheu, porque eu acho que, pensando que a nossa audiência está principalmente focada ali em Rio, São Paulo, talvez não conheça tão bem a tua história, eu acho que isso diz muito sobre você. Que a última eleição que você venceu como governador, né, foi uma eleição que você vai para o segundo turno por menos de 3 mil votos de diferença para o terceiro colocado. 0,04% dos votos, né? E o candidato que passou em primeiro, o Onyx, totalmente ligado ao Bolsonaro. E você consegue uma virada, né? A quantidade de votos que você conseguiu no segundo turno para conseguir ultrapassar ele, né? Foi uma... E sempre com esse posicionamento, né? E a gente sabe o peso político que dá você não se vincular a um determinado candidato que poderia te dar mais votos. A primeira acusação é de ser isentão, né? Exato. Mas além disso, né, o fato é que a gente diz que o Bolsonaro não ganhou 2022, mas o bolsonarismo ganhou, porque vários candidatos que se apoiaram naquela onda bolsonarista, eles conseguiram, sim, de fato, ter resultados muito bons nas eleições, né? Eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque pensando no curto prazo, isso pode ter consequências ruins. Você pode perder uma eleição aqui ou ali, mas para o longo prazo acaba tendo um valor muito grande por aquilo que você falou, né? De você mostrar uma certa coerência no que você pensa, né? Enfim, queria saber se isso de fato é algo que permeia, de onde veio isso, porque também não é um comportamento tão comum entre os políticos brasileiros. Eu sou movido pelas minhas convicções, o que não quer dizer que você não tenha que... ajustar a forma como você comunica de acordo com as circunstâncias, né? As suas convicções. Não é simplesmente a qualquer custo, a qualquer preço, de qualquer jeito. Você naturalmente está inserido dentro de um contexto que comunicação é estratégico, mas certamente eu não posso me deformar para poder atingir um objetivo. No segundo turno da eleição, aqui eu sentei com a minha equipe de comando da campanha, meu próprio vice-governador, e disse o seguinte a eles, que é importante até lembrar o seguinte: as pesquisas me davam 40%, uma liderança forte para o primeiro turno, enquanto meus adversários tinham algo em torno de 20% a 30%, os dois outros adversários principais. O que aconteceu foi, né, os dois adversários, um era 13 e o outro era 22, né, um era PL e o outro era PT. Então, como as duas candidaturas nacionais, 13 e 22, né, polarizavam a eleição, eu não tinha dúvida, eu já tinha falado para a minha equipe, temos que chegar no primeiro turno com gordura para queimar, porque vai chegar no dia, nós vamos perder muito voto. Já aconteceu numa eleição aqui no Rio Grande do Sul, que foi a eleição do Rigoto, quando ele foi candidato à reeleição. Ele estava em primeiro lugar, chegou no dia da eleição,
ele foi para terceiro porque as pessoas fizeram o cálculo de tentar tirar o PT do segundo turno. E aí muita gente que votava nele foi votar na Ieda passou para o primeiro lugar, ele caiu para terceiro, o Olívio ficou em segundo e acabou sendo o segundo turno Olívio e Ieda naquela eleição de 2006. Então eu sabia que tinha uma grande chance disso acontecer, como de fato aconteceu. O eleitor que está votando em mim e no Lula, está votando em mim e no Bolsonaro, está votando, né, tá fazendo uma associação de votos, porque a candidata que nós apoiávamos no primeiro turno era a Simone Tebet. O PSDB foi apoiar a Simone Tebet naquela eleição. Então, que teve um número pequeno de votos, 4%, 5%. Então, isso significava muitos eleitores meus estarem votando nos candidatos a presidente deles, dos meus adversários. Chegou na hora da eleição, o eleitor alinhou seu voto, talvez também tentando escolher, já que eu estava no segundo turno, tentando escolher quem iria para o segundo turno comigo, tentando fazer um segundo turno mais próximo da cara dele, né? E aí, do eleitor. E aí perdemos esses votos o suficiente para poder passar por 0,04%. No segundo turno, finalmente, nós tivemos mais de 1 milhão de votos, quase 1 milhão de votos de diferença em relação ao nosso adversário. Mas, enfim, o que a gente observa nessa discussão toda são... a partir da tua pergunta, eu coloco essas minhas convicções e eu chamei no segundo turno a minha equipe para discutir com eles. Olha, não tem movimento que a gente faça no segundo turno de apoiar um ou apoiar outro que nos garanta a eleição. Não existe. Se você disser simplesmente, olha, apoia fulano e está garantida a eleição, ainda assim seria uma coisa que me machucaria e vai me fazer, eu digo, o olho não vai brilhar, a palavra o lábio vai tremer. Eu não consigo, eu não vou conseguir defender algo que eu não acredito. Eu realmente não acredito que nenhum dos dois candidatos traduza a minha forma de pensar. As pessoas já me conhecem no Rio Grande do Sul. Se fosse uma primeira eleição minha, que eu estivesse concorrendo, que as pessoas ainda estão tentando descobrir quem eu sou, é uma coisa, mas eu já fui governador desse estado, pô. As pessoas já sabem quem eu sou, já sabem como eu me comporto, já sabem o que eu faço. Eu não preciso explicar para elas quem eu sou a partir do meu voto para presidente. Eu quero discutir os assuntos do Rio Grande do Sul. E sabendo que não existe gesto que nos faça garantir a eleição, nós temos que escolher como é que nós queremos perder. Se perdermos, como que a gente quer perder essa eleição? Eu não quero perder a eleição e perder a minha dignidade, a minha convicção, né, de ter optado de uma forma interessada no eleitoral, e mesmo assim o resultado eleitoral não vir, vou perder duas vezes. Vou perder a eleição e vou perder a minha credibilidade, a minha coerência, a minha dignidade de alguma forma do ponto de vista político. Sim. Então não faz sentido para mim, eu quero defender o que eu acredito, né? E acho que fizemos muito certo. Não apenas pelo resultado eleitoral, mas porque é o que nos dá tranquilidade para seguir a vida pública. E aí, como eu disse, podem acusar de isentão, né? Que eu até digo, se for isento, sim, realmente eu sou isento de muita coisa aí. Eu sou isento da corrupção que marca eles, eu sou isento da intolerância, eu sou isento do preconceito, eu sou isento de muitas coisas que estão presentes nesses polos que aí radicalizam. As pessoas são levadas a pensar de uma forma binária, eu entendo. Ou é noite, ou é dia, ou é frio, ou é calor, ou é azul, ou é vermelho. Mas entre o azul e o vermelho tem um espectro de cores maiores aí nessa paleta toda, né? Entre a noite e o dia tem o alvorecer, o entardecer, tem momentos do dia que a gente pode achar mais bonitos, por que não? E entre o frio e o quente também tem outras temperaturas que podem nos agradar melhor. A gente tem que mostrar que na política é isso, não faz sentido pensar que seja só Lula ou Bolsonaro. Tem caminho diferente, tem um caminho alternativo, a gente tem que construir esse caminho. E aproveitando isso, queria que você contasse um pouco da sua trajetória política. Como que se construiu essa forma de fazer política, que, como eu disse, é algo peculiar num cenário que a gente está tão acostumado com toma lá da cá, me apoia aqui que eu te apoio ali, aquela dificuldade de identificar quais são os princípios de cada político. Enfim, você começou muito jovem. E o que foi o seu gatilho para começar na política e como é que você foi moldando esse Eduardo Leite político? Eu não sou... Meus pais não são políticos, mas tiveram atuação política, né? O meu pai... meus pais são professores aposentados, meu pai era advogava além de ser professor. Fui diretor das duas faculdades de Direito lá de Pelotas, da Universidade Católica e da Universidade Federal de Pelotas. Então circulava no ambiente político, chegou a ser secretário municipal de Educação e secretário de Governo na década de 80. Eu não cheguei a acompanhar isso, eu era muito pequeno.
mas sempre teve esse ambiente de discussão política dentro de casa. Minha mãe era professora de ciências políticas na universidade. Então, esse ambiente de debates, eu saía do colégio, que ficava na frente da faculdade de Direito lá, e ia para o gabinete do meu pai, que era diretor da faculdade, ficava esperando ele terminar as aulas para ir para casa. E, invariavelmente, na sala, no gabinete dele lá de diretor, entravam os outros professores e ficavam ali tomando café e discutindo política, assuntos. E era interessante ver o bom debate político que havia naquele tempo, de divergências, mas com conteúdo, né? Não estavam ali os colegas que concordavam com meu pai nas posições políticas que ele tivesse. Tinha vários posicionamentos políticos que se enfrentavam, mas num ambiente de amizade, né? Aliás, esses dias, um dos amigos advogados do meu pai morreu, e o meu pai escreveu um artigo, né, e justamente chamando a atenção para isso, que a amizade dele se formou a partir de este amigo, que se tornou um amigo, ser um advogado que trabalhava no mesmo prédio que o meu pai tinha um escritório lá em Pelotas, e foi ao escritório do meu pai porque viu o meu pai se manifestando sobre coisas que ele discordava, e foi lá para debater, vim aqui para te apresentar posições contrárias ao que você falou em tal ambiente. E a partir daquele debate, daquela discussão, formaram uma amizade. Isso é impensável hoje em dia. Você pensa em amizades que se desfazem por causa de debates políticos, e não amizades que se façam, né, em função de debate político. Eu acho que esse ambiente certamente me influenciou muito, né? E aí fui representante do Grêmio da escola, da turma na escola, depois presidente do Grêmio Estudantil. Entrei em atividades voluntárias, dava aula em escolas da periferia, logo que eu entrei na faculdade de Direito, de noções de direito, de cidadania. Tudo isso foi me levando a decidir a concorrer a vereador primeiro, aos 19 anos, quando depois virei vereador, presidente da Câmara, e decidi que ia concorrer a prefeito aos 27 anos. Mas sempre tive, certamente, essa formação desde casa, né? Que é... Eu me lembro quando eu me elegi a primeira vez, e conversando em casa, meu pai, meu irmão, o meu irmão mais velho me disse uma coisa que eu levo sempre. O que tu tens, a partir de agora, a tua jornada política, Dudu, como eles me chamam, tens que te lembrar sempre de uma coisa: os fins nunca justificam os meios. Os fins jamais justificam os meios. Essa é uma frase assim que para mim fica muito presente. Você pode ter que ter algum pragmatismo aqui e ali, mas você não pode fazer qualquer jogo, qualquer coisa para chegar num objetivo. Caramba, essa frase, os fins nunca justificam os meios. Né? Nunca justificam os meios. Anti-Maquiavel, foi bem legal. Governador, você já está chegando no final do seu segundo mandato. Queria que você falasse um pouco sobre legado. O que você fez como governador que você gostaria que a sociedade lembrasse? E até vou trazer de uma amplitude nacional para essa pergunta. O que o Brasil precisa saber que você fez como governador do estado do Rio Grande do Sul? Eu acho que aqui, a partir do Rio Grande do Sul, a gente tem um bom exemplo para o Brasil sobre que cuidar das contas não significa sacrificar programas sociais, não significa fazer menos pelas pessoas. Pelo contrário, o Estado estava completamente desajustado. O Rio Grande do Sul tinha uma situação fiscal das mais caóticas, críticas do Brasil. O Estado ficou por quase 5 anos, imaginem, quase 5 anos, pagando o salário do servidor atrasado. Chegava no dia do pagamento, pagava R$400 para todos os servidores. Pagava depois de mais 10 dias, pagava outros R$500. Mais alguns dias para pagar outros R$1.500, até integralizar a folha de pagamento. Ele ficou fazendo isso durante quase 5 anos. Porque todos os subterfúgios que foram criados ao longo de décadas, o Estado não tinha um problema, não passou a ter um problema fiscal nos poucos anos que antecederam o meu governo, no governo anterior. Ele já vinha com problemas há muito tempo. E os governos foram achando subterfúgio e caminhos, né, criativos para poder empurrar esse problema um pouco mais para frente. Um deles era o caixa único, bota todas as contas na mesa, onde tiver dinheiro pega para poder pagar as obrigações. E fica devendo nessas contas. E aí começa a impor sacrifícios de investimentos em várias áreas. O Porto de Rio Grande, por exemplo, o dinheiro está lá para fazer investimento no porto. As tarifas são recolhidas e devem ser reinvestidas no porto. Não era o que acontecia. O Estado ia lá, pegava o dinheiro para
pagar salário aqui, né, de servidores, entre tantas outras coisas que foram feitas, depósitos judiciais que foram sacados, de endividamento do Estado, gerou essa situação crítica. Então nós entramos com um programa muito forte, duro, amargo, de reformas. E pode pesquisar, usa a inteligência artificial que for e pergunta sobre as reformas do Rio Grande do Sul, se elas foram realmente muito profundas. Foram as mais profundas do Brasil. Reforma na Previdência dos servidores aqui foi para os servidores já em atividade, não é daqui para frente, é imediatamente. O único estado que fez reforma na Previdência igual para civis e militares, porque nacionalmente a reforma que fizeram foi uma reforma em que servidores civis contribuem de 7,5% a 22%, mas servidores militares contribuem com 10,5%. E nós lutamos aqui para colocar a mesma contribuição, 7,5% a 22% também nos militares. Não que os militares não mereçam ter compensações pelo risco a que se expõe, que é muito maior do que de outros servidores, né? E merecem ter, nós estamos fazendo muitas medidas em direção a isso, inclusive de melhorias salariais, mas não é na forma de contribuição previdenciária que você deve compensar, né, um servidor pelo risco que ele tem na sua atividade. Nós fizemos aqui revisão de benefícios e vantagens de todos os servidores. Anuênios, triênios, quinquênios, licenças, prêmio, enfim, tudo isso nós terminamos. Nós botamos na Constituição do Estado a vedação para esse tipo de vantagem. O que significa que o estatuto lá de servidores do Judiciário, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, tem que respeitar a Constituição e automaticamente essas vantagens também tiveram que ser revistas nesses outros poderes, então atingindo a todos. Nem preciso dizer que teve 10 mil manifestantes aqui na frente do Palácio no dia da votação na Assembleia Legislativa, mas nós aprovamos tudo, porque construímos pontes para isso. Eu acho que o que se faz é tão importante quanto o como se deve fazer. Eu, quando assumi o governo, eu fui nos sindicatos. Eu, antes de apresentar os projetos, chamei os sindicatos para conhecer os projetos. Se vocês querem criticar, critiquem para mim primeiro os projetos, antes de eu mandar para a Assembleia. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer para ajustar alguma demanda que vocês tenham, desde que não quebre a espinha dorsal do que nós vamos fazer, apresentem para mim. Então, por exemplo, os professores tinham uma reclamação de que o Estado descontava parte do vale alimentação deles no salário, que não era correto, que esse vale alimentação não deveria ser descontado. Está bem, eu posso ajustar isso aqui para vocês. Mas, de outro lado, eu vou ter que fazer uma reforma na idade das aposentadorias e tudo mais. Então, você conseguir fazer alguns ajustes e até algumas pequenas concessões que não quebram a espinha dorsal para poder ter um ambiente melhor. Então, o resultado que fizemos as reformas mais profundas e não tivemos um cenário de caos no serviço público, não houve greves, né? A gente conseguiu conduzir de uma forma tranquila. E trouxe para o Estado uma condição de reduzir de 80% a despesa com a folha bruta sobre a receita corrente líquida, 80%, para 60% de despesa com a folha bruta sobre a receita corrente líquida. Isso nos permitiu elevar, ao longo dos anos seguintes, de 2,5% com déficit, o investimento, a taxa de investimento sobre a receita corrente. Eu digo porque o Estado era um dinheiro que forçava a máquina, né? Porque você não tinha dinheiro, o Estado não estava pagando salário, como é que ele estava investindo 2,5%? É que alguma coisa de investimento ele tinha que fazer. Saímos de 2,5% de investimento sobre a receita corrente líquida para quase 11% no ano passado. Fomos aumentando, 6%, 7%, bateu 11% no ano passado, sem déficit. Então, né, sem ter déficit com resultado superavitário no Estado. Então, a gente está investindo nos maiores programas sociais que o Estado já teve. A gente tem um programa de devolução de imposto para famílias de baixa renda. A gente sabe que ICMS é um imposto altamente regressivo, né? Os pobres pagam mais. Se nós formos comprar qualquer coisa no mercadinho quando sair daqui, vamos pagar sobre aquele item o mesmo que a dona Maria, que recebe um salário mínimo, está pagando. Então, na renda dela é muito mais pesado o ICMS. Então, a gente passou a fazer devolução de ICMS para as famílias de baixa renda. 600 mil famílias gaúchas, né, recebem de volta o imposto que pagam num cartão de compras que é dado pelo governo do Estado. Então, a gente deposita ali a cada trimestre um valor correspondente àquilo que a gente observa é fixo do gasto de ICMS do padrão do orçamento familiar, mais uma parcela variável de acordo com o que ela coloca do CPF na nota fiscal. O que também estimula a cidadania fiscal, compreensão da importância da emissão da nota, enfim.
Nós passamos a ter um programa habitacional que o Estado não tinha. O Estado não construía moradias, passou a construir moradias, especialmente agora com as enchentes, isso se revela mais importante ainda, né? E na saúde a gente saiu de 1 bilhão e 200 milhões de reais que devia o Estado para instituições de saúde, fornecedores de medicamentos, enfim, era esse o quadro que a gente tinha, para uma situação que tudo isso está quitado, não se atrasa mais qualquer pagamento e ainda abrimos investimentos que já totalizam mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais na área da saúde. A gente avançou muito na segurança pública, isso é assim, outra realidade. Em 2016 e 2017 o Estado passou... A crise fiscal vai empurrando uma série de problemas, né? O Estado não repunha policiais, então cada governo que entrava entregava para o governo seguinte menos policiais do que tinha recebido, porque não conseguia nem repor os que se aposentavam, não fazia nenhum investimento. Se perguntar para policial no Rio Grande do Sul mais antigo, vai contar a história de andar num Corsinha velho com um cabo de machado segurando o banco para não cair o banco, porque o banco estava arrebentado. É essa a situação das viaturas da Brigada Militar. Hoje nós temos a maior renovação já feita na história da frota da Brigada Militar. Todos os carros são semi-blindados, repusemos o efetivo e aumentamos o efetivo policial. Tecnologia colocada também, investimos agora recentemente para trocar todo o sistema que ainda era analógico de comunicação para um sistema digital de comunicação. O investimento que a gente faz no sistema prisional do Rio Grande do Sul é histórico também. A gente demoliu o presídio central de Porto Alegre, que era uma vergonha. Tinha 5 mil presos lá dentro para 1.500 vagas, a gente demoliu para reconstruir em novas condições, porque se tem 5 mil presos dentro de um presídio para 1.500 pessoas, algumas pessoas vão pensar de maneira apressada, deixa esses caras sofrer, tem mais aqui deixar de qualquer jeito. Só que isso é uma ingenuidade, para dizer o mínimo, na medida em que quando tem 5 mil pessoas num lugar que tem 1.500 lugares apenas, não é o Estado que está controlando aquele negócio, não é o governo quem manda, né? As galerias passam a ter os seus dirigentes de facções criminosas, de grupos criminosos. Então cada pessoa que se prende, que vai para lá, se não era faccionado, passou a ser, porque vai dever favor para alguém lá dentro. Quando sair, vai sair mais violento e mais perigoso aqui fora. Então o investimento no sistema prisional ele é muito importante. E a gente está reorganizando totalmente o sistema prisional do Rio Grande do Sul. Os resultados são vistos. O estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem o menor número de roubos de celulares per capita no Brasil. Isso saiu no Anuário da Segurança Pública recentemente. Nós derrubamos roubos a pedestres em quase 80% no estado. Nós derrubamos o roubo de veículos a quase 90%. Homicídios mais de 50%. E para ter uma noção, ocorrências bancárias, para pegar um caso de roubos a banco, tinham sido 82 casos lá em 2018, foram 2 casos apenas no ano passado. Então, o que eu acho que o Rio Grande do Sul mostra para o Brasil é o ajuste fiscal não é inimigo das pessoas, pelo contrário, é o que dá sustentabilidade, previsibilidade para você poder fazer políticas públicas bem estruturadas que ajudam a melhorar a vida das pessoas. Está aqui o caso do Rio Grande do Sul de forma muito emblemática, uma virada de chave que o Estado fez e que exige disciplina e muito foco e constância. O Brasil passa por uma grave crise fiscal. No caso da União, isso vai sendo disfarçado dessa crise porque ela consegue emitir dívida, os estados não conseguem. Então, no caso dos estados, dos entes subnacionais, acaba resultando o que resultou no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, de atrasos de salários, enfim, porque o estado não consegue emitir dívida. Se conseguisse emitir dívida, estava na mesma situação da União, vai empurrando e vai gerando outros efeitos colaterais, mas que menos aparecem e são atribuídos à falência da máquina pública. A União emite dívida, se ela está precisando emitir mais e ela está precisando captar mais, os juros sobem e ela está tirando dinheiro do mercado que deveria estar financiando investimentos no país e que está sendo drenado pela União, porque é um carro que bebe muito, né? É um opalão antigo lá, sugando forte a gasolina, então. Relembraram de um vídeo, bem em linha com isso, uma entrevista que o Abílio Diniz, né, não está mais entre nós, mas ele tinha um programa, uma das últimas ações dele, foi um programa na CNN que ele fazia entrevistas com personalidades e entrevistou o Roberto Campos Neto, na época presidente do Banco Central. E ele explica por que o juro alto não é culpa do Banco Central, mas sim culpa do que o governo oferece. Ele faz exatamente essa analogia. Fala, quando o governo emite uma dívida que ele paga um juro real de 6%, ou seja, pega a inflação mais o juro real,
o empresário, todo mundo está competindo com esse dinheiro, né? Então, se o governo está emitindo uma dívida tão cara assim, é porque ele acha que lá na frente tem algum risco. Então não adianta o Banco Central baixar o juro na marra se o governo já está e acaba competindo com esse dinheiro. E né? além disso, o governo está jogando dinheiro que não corresponde à economia real, né? O que se está gerando de riqueza na sociedade. E isso vai fazer depreciar o valor da moeda, né? É natural. Mas parece que este governo, né, do presidente Lula não consegue enxergar isso, né? Se nega a enxergar isso. E não tenho nenhuma razão para acreditar que vai passar a enxergar nesse próximo ano, fazendo ajustes. Então a gente precisa, de fato, apresentar um projeto de país que não seja radical e intolerante, mas que tenha os princípios básicos do que deve encaminhar a economia, né, nacional, especialmente no que diz respeito à capacidade fiscal, que não é um fim em si mesmo, mas é um meio fundamental para atingir os resultados que nós desejamos. Uma sociedade mais próspera, que estimule, né, empreendedorismo, que estimule novos negócios e que faça a inclusão das pessoas. Isso é fundamental. Governador, estamos chegando no final aqui do tempo. Pergunta direta e reta, que eu acho que você já deixou nas entrelinhas, mas acho que já está bem claro o que você construiu e onde você quer chegar. Né? Não à toa disputou as prévias para presidente em 2021. Acredito que é onde você mira, mas você já quer se tornar presidente em 2026? É uma ambição tua ou você esperaria um pouco? Como é que você se vê em 2026? Dizia o Tancredo, Thiago, que a presidência é destino. Não é só sobre a aspiração da gente. Sim, eu aspiro. E aspiro para 2026. Me posiciono nessa condição. Porque do que vejo desta polarização que está aí, acho que eu posso dar uma contribuição para trazer o país para um debate que respeita as pessoas. Eu não quero ir para o debate simplesmente para acusar um ao outro de serem do mal, ou simplesmente para fazer ataques pessoais, gerando... Porque a política brasileira virou um debate que sempre tenta lançar sobre o outro intenções suspeitas, né, ou intenções malignas, né? Praticamente é isso. O que o outro quer é destruir, o que o outro quer é acabar. É uma coisa que joga simplesmente em ser um detrator do outro. Eu acho que política tem que ser debate de ideias. Eu não quero ficar debatendo simplesmente se o Lula é bom, se o Bolsonaro é mau ou vice-versa. Eu quero discutir o quanto que as ideias deles acabam gerando problemas para a população brasileira, por uma situação ou outra, e o quanto que as nossas ideias, de uma forma melhor, mais equilibrada, podem ajudar a trazer o país para algum grau de bom senso, de equilíbrio, né, de sensatez. Eu insisto, no senso comum. As pessoas, o Brasil não é um país preconceituoso, violento e ele não é... O brasileiro é pacífico, ele quer poder se dar bem com as pessoas. E a gente está vivendo na política uma situação muito ruim. Então, eu sim me posiciono pela despolarização. Eu tenho chamado a atenção para isso, que eu entendo que despolarizar, né, e desradicalizar a política, para que ela possa voltar a ser aquele terreno em que a gente debate as ideias, discute opiniões, mas respeita uns aos outros. Acho que isso é muito importante e possa fazer a partir disso a resolução de problemas que são reais na vida das pessoas. Se eu tiver a condição de ser candidato e se eu tiver a condição de ser presidente, eu te afirmo aqui uma das coisas que seria talvez a primeira que eu faria: encaminhar imediatamente para o Congresso Nacional o fim da reeleição. E explico por quê. Se eu tiver sucesso na mensagem de despolarização e vencer uma eleição, imediatamente eu passo a ser o adversário dos dois polos, porque eles querem voltar ao poder em 2030. E o que eu quero dizer a eles é: eu não sou adversário de vocês, eu não vou concorrer, eu mando uma emenda de fim da reeleição imediatamente, para mim como presidente para já, para os governadores eventualmente tem que se compor alguma coisa do tipo, então a próxima é a última que pode, enfim... porque eu quero dizer a vocês o seguinte: esqueçam de mim como adversário. Eu vou fazer este mandato, quero fazer os ajustes que o país precisa e passar o bastão. Para ter algum ambiente de colaboração e de cooperação para enfrentar os reais problemas do Brasil, né, que estão aí, desde a crise fiscal a melhorias institucionais que precisam ser feitas também, né, tanto na relação com o STF quanto com o Congresso Nacional, que precisam ser recalibradas, vamos dizer. Foi excelente, governador. Pô, que papo da hora, gostei muito.
Vamos entrar agora no ping-pong, a parte um pouco mais fácil do programa. Nem sempre. Né, mas eu vou trazer uma perguntinha antes aqui do ping-pong. Tem um caráter de ping-pong, mas você, muito jovem, né, com seus 40 anos, a gente fala muito sobre os ciclos da vida, né, que a gente passa por diferentes ciclos da vida. E desde que você se entende por gente na vida adulta, você foi um político, de fato. Você se vê nessa vida para o resto da vida? Você consegue se imaginar fazendo algo diferente? Pensando que você tem aí, passou 1/3 aí da sua vida, pensando que a gente vai viver uns bons 100 anos ou mais? Pois é. Uma boa pergunta. Eu estava justamente dizendo isso, né? Dos meus 40 anos, pelo menos 20 são na vida pública. E desses 20, 8 terão sido como governador do estado aqui, né? O que é 40% do tempo da minha vida adulta dedicados ao governo do estado, né? É interessante observar isso. Eu me realizo na vida pública. O alcance que ela dá de transformação, saber que crianças com autismo agora têm atendimento, e jovens no Rio Grande do Sul e não tinham antes, porque a gente conseguiu organizar um programa para atendê-los, que crianças têm uniforme escolar, que tem pessoas recebendo casas, que a segurança, que morre menos gente, que morre menos jovens, entendeu? Porque eu falei sobre o indicador de homicídios, o que caiu é impressionante, mas se você for pegar por recorte de faixa de idade, jovens de 15 a 24 anos, era 74 homicídios para cada 100 mil habitantes, caiu para 28. Então está morrendo, que ainda é muito grande, mas caiu muito. Então centenas, milhares de vidas foram poupadas porque a gente fez algo transformador. Isso me realiza muito e faz com que olhar para outras possibilidades de atuação fique ainda um pouco mais distante, porque o impacto que eu consigo ter na vida pública, mas até onde as pessoas quiserem que eu tenha. Eu não tenho nenhum problema com isso. Quando eu quase não passei para o segundo turno nas eleições de 2022, era eu quem acalmava as pessoas à minha volta, dizia que estavam ali nervosas, né, se a gente passaria para o segundo turno ou não, eu dizia para elas, gente, está tudo bem. Se o povo gaúcho quiser encaminhar outra solução, está tudo bem. Eu quero dormir tranquilo de que eu fiz a minha parte. Eu quero saber o seguinte: eu tentei, eu apresentei um caminho, as pessoas legitimamente terão escolhido o outro, tomara que dê certo. Não tem um desespero para estar na vida pública com cargos. A prova foi quando eu era prefeito em Pelotas, saí com quase 90% de aprovação e não concorri à reeleição, porque eu sabia que eu podia passar o bastão, que tinha uma liderança honesta, né, que tinha a capacidade de liderar aquele projeto que era a minha vice-prefeita, e passei o bastão para ela. Fui estudar na Universidade de Columbia, em Nova York, depois fui fazer um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, fui me aperfeiçoar, e me realizei muito ao passar o bastão. Então, eu não sei se eu vejo a vida toda na vida pública, mas estarei por algum tempo ainda, até onde as pessoas entenderem que eu possa contribuir. Mas não tenho dúvida, eu não serei aquele apegado ao poder que vai ficar sufocando novas lideranças e asfixiando a possibilidade de surgir outros que cumpram esse papel. Até porque tem bem menos glamour na vida pública do que as pessoas imaginam, né? É uma vida de muitas renúncias também, de muitas... Porque você, né, não consegue sair livremente para fazer qualquer coisa. Isso envolve um grau também de sacrifício, não apenas individual, como familiar, né? Tudo para a família também às vezes é pesado. É duro você ouvir coisas que você não merece, mas não vou reclamar aqui disso. Faz parte, está no pacote, né? Sim. Bom, governador, agora a gente entra no ping-pong. Eu vou perguntar sobre livros, músicas, convidados, gentileza. E só lembrando toda a nossa audiência, todos os livros recomendados nos mais de 250 episódios do Market Makers, você confere, é só mandar um e-mail para contato@mmakers.com.br e a gente manda a lista atualizada. A gente sempre pergunta um livro de mercado e um livro tema livre, mas como estamos falando com uma pessoa do mundo político, né, não do mercado financeiro, eu vou deixar você recomendar só um livro. Aí pode ser um livro de qualquer tema. Eu ganhei um livro recentemente que eu estou lendo e estou gostando muito, então já vou indicá-lo. Pode ser assim, sem ter concluído, que chama Why We Are Polarized, de um jornalista americano chamado Ezra Klein. É interessante porque chama justamente atenção para aquilo que a gente estava discutindo aqui, né? Os tantos fenômenos e acontecimentos aí que têm gerado um ambiente de maior polarização, e que eu atribuo muito a essa ansiedade que as pessoas vivem, né? De mudanças muito fortes ao mesmo tempo que estão acontecendo. Acho que é um livro interessante. Legal. Uma música e por que essa música? Se
Se eu fosse olhar aqui as que me tocam profundamente, eu diria Querência Amada, né, do Teixeirinha, que é uma música gauchesca bonita. Mas como isso talvez não toque a todos como a mim toca, ou aos gaúchos tocam, eu recomendaria também, eu vou dizer uma mais nacional, que é Pra Melhorar, da Marisa Monte, que ela canta com o Seu Jorge. Acho que chama atenção para um lado positivo, olhar para o lado positivo. Tem um senhorzinho lá em Pelotas que infelizmente já faleceu, infelizmente cumpriu a sua vida, né? Morreu quase 100 anos, na verdade. Que era uma figura icônica e com mais de 90 anos pegava o carro dele ainda ia para o Uruguai, viajava, dirigindo. E eu disse para ele assim, qual é o segredo dessa vitalidade toda? Ele disse, foca no positivo. Eu era prefeito na época, foca no positivo, prefeito. Sempre tem alguma coisa positiva. Mesmo quando acontece alguma coisa muito ruim, se você parar para olhar, aquela coisa ruim vai te trazer uma reflexão de algo positivo, de algum aprendizado, de algo que fica daquela. Foca no positivo. Então, a música essa do Pra Melhorar, da Marisa Monte, ela de alguma forma diz isso também. Um convidado que você gostaria de ver no seu lugar contando a história dele para nós? Eu ia dizer aqui o Aode Cunha, que já veio. Já veio, te antecipaste. O Aode é um grande conselheiro, bom amigo, porque é um economista que olha de forma pragmática o que os números dizem, né? Mas ao mesmo tempo com muito idealismo de ver transformações assim, na máquina pública, muito dedicado a ajudar, né, a mim e a todos aqueles que pedirem ajuda. O Aode já esteve aqui. Talvez algo histórico que está acontecendo no Rio Grande do Sul e que eventualmente pode colaborar no programa é um instituto de tecnologia que acaba de ser anunciado, que vai ser referência para a América Latina e que tem a liderança de um empresário gaúcho jovem chamado Cris Franco. Ele fez uma grande empresa de serviços digitais, vendeu essa empresa, arrecadou bastante recurso e decidiu que ia ajudar a liderar uma formação de um instituto de tecnologia que buscou as melhores referências nos Estados Unidos, contratou equipes técnicas, conseguiu trazer novos investidores que deram suporte para um investimento que será de cerca de 400 milhões de reais para fazer um instituto de tecnologia de grande referência aqui no estado. Então, acho que é uma história que também merece ser ouvida. De grande interesse. Se quiser depois mandar aquele WhatsApp ali para o Cris Franco. Vamos gostei. lá. E para finalizar, a maior gentileza que já te fizeram na vida? Essa eu não tinha parado para pensar, na verdade. São tantas gentilezas, gente. O que eu posso... No passado a gente teve as enchentes do Rio Grande do Sul. O que mais me comoveu ali foi a enorme generosidade de tantas pessoas no momento de tanta dor que a gente vivenciou aqui, e se homenageasse uma especificamente, seria injusto com todas as outras que nos ajudaram. Todos os governos estaduais mandaram recursos, todo mundo ajudou. Eu ia nas cidades aqui, Thiago, e conversava com as pessoas, achando que ia falar com pessoas eventualmente que tinham sido atingidas, e era muito frequente perguntar de onde vocês são. Não, nós somos de Santa Catarina, nós somos do Paraná, viemos para cá para ajudar, estamos aqui limpando e ajudando. Então teve tantas coisas tão bacanas, né? Certamente muitas pessoas fizeram coisas em direção a mim, mas eu vou citar os voluntários aqui das enchentes do Rio Grande do Sul, porque aquela mobilização realmente foi admirável e eu digo para todos esses voluntários, as pessoas que nos ajudaram, é um duplo efeito, assim, essa ajuda. O efeito prático, né? Tá ajudando, tá doando, tá entregando, tá se mobilizando, tal, e ajudando de forma prática, objetiva. Mas tem um efeito subjetivo que é assim da percepção das pessoas, da minha como governador, das pessoas, do cidadão gaúcho, de que nós não estamos sozinhos. Né? E isso deu muita força para muita gente seguir em frente num momento de grande dificuldade. Então eu vou citar os voluntários aqui relacionados às enchentes do Rio Grande do Sul. São figuras anônimas, mas muito importantes. Legal. Bom, governador Eduardo Leite, muito obrigado por participar do Market Makers. Parabéns pelo que você está construindo aqui no Rio Grande do Sul. Que a sua mensagem reverbere pelo Brasil e boa sorte no que vem. Vai ser um desafio intenso, mas acho que o Brasil merece lideranças como você e outras que estão surgindo por aí. Ao participar do debate, de alguma forma, já estamos participando disso do ano que vem, né? Seja confirmando uma candidatura ou não, entendo que já ajuda a interferir um pouco, assim, porque no mínimo, né, com quem
Eu desejo, almejo, me sinto em condições de liderar uma candidatura. Mas mesmo que ela não venha, a gente vai ter que sentar com alguém que vai representar essa ideia. E a gente vai ajudar a interferir nas ideias dessas pessoas, né? Para que elas possam ir mais na direção daquilo que a gente acredita. Porque política é isso, sobre o que eu acho que está faltando nesse momento é exatamente isso. Eu espero que comece a acontecer agora nos próximos meses. Sentar para discutir projeto de país. E não apenas o projeto do que vai ser feito, mas do como vai ser feito, né? Trazendo esse debate para onde ele deve estar. E se entenderem que o meu nome possa colaborar liderando, estou cheio de energia e disposição. Boa. Bom, você que viu até o final o papo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Market Makers está crescendo e quer crescer ainda mais toda terça, quinta e às vezes aos domingos, sempre 18 horas, no YouTube ou nas plataformas de podcast. Até a próxima, agora lá na Faria Lima e tchau!